Evangelho de João, capítulo 6. João, capítulo 6, versículo 7. Vamos ler os versículos 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Quando você encontrar, pode dar um sinal dizendo amém. Diz-nos assim a palavra de Deus. Respondeu-lhe Filipe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? Versículo 10. E disse-lhes: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Versículo 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Versículo 12. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Muito obrigado pela sua gentileza. Você pode tomar o seu assento nesse momento. No início do capítulo 6 do Evangelho de João, nós encontramos Jesus atravessando o mar da Galileia. Nós sabemos que o ministério de Jesus se desenvolveu ali na região da Galileia para que se cumprisse a palavra que fora dita pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. O profeta estava se referindo à Galileia, o local onde Jesus desenvolveu o seu ministério. E não é diferente no capítulo 6. Jesus atravessa o mar da Galileia e é acompanhado por uma multidão, porque as pessoas estavam indo atrás dele para receberem milagres. Eles tinham ouvido que Jesus estava curando, estava operando milagres, estava expulsando demônios. E muitas pessoas começaram a seguir Jesus para receber essas maravilhas de sua parte. E a Bíblia nos diz no versículo de número 3 do capítulo 6, que Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E Jesus, levantando os olhos e vendo aquela multidão que vinha ter com ele, sentiu uma grande compaixão. Eu imagino que o coração de Jesus estrondou, como o som estrondou agora há pouco, de compaixão. E ele perguntou a seu discípulo Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas Jesus, como diz a palavra, bem sabia o que devia fazer. Ele estava perguntando para Filipe somente para experimentá-lo. E Filipe, em tom irônico, diz: 200 dinheiros. Em outras traduções, a palavra diz 200 denários. 200 denários não seria o suficiente para alimentar essa multidão. Por que me perguntas? Onde compraremos pão? Era mais ou menos isso que Filipe queria dizer. E André, irmão de Simão Pedro, ouvindo
a pergunta de Jesus a Filipe, aquela conversa, pula e diz: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? E Jesus, tomando aqueles pães e peixinhos, ergueu aos céus e agradeceu ao Pai pelo alimento que ele havia concedido. E Jesus, tendo feito isso, mandou que as pessoas, que os homens, melhor dizendo, se assentassem na relva, ali onde eles estavam. E Jesus começou a partir aqueles pães, você pode ver isso no versículo 11, e repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E enquanto Jesus ia repartindo os pães e os peixes, aqueles pães e peixes iam se multiplicando de uma tal forma que todos conseguiram se alimentar do jeito que eles queriam. Quem gosta de repetir, podia repetir. E a Bíblia nos diz que ainda sobejaram 12 cestos cheios para a glória de Deus. E Jesus disse: epa, não pode estragar-se os 12 cestos cheios, então recolham. E nessa recolhida foi que eles descobriram que ainda sobraram 12 cestos cheios. Jesus não queria que nada se perdesse. E desse texto nós podemos tirar muitas lições para a nossa vida espiritual. Afinal, Jesus e seus discípulos aqui, sem dúvida, estavam em um campo missionário. Observe que quando Jesus sobe ao monte e ele olha para a multidão e sente grande compaixão por elas e se preocupa quanto à alimentação daquelas pessoas, Jesus estava com um olhar missionário. João capítulo 6, versículo de número 5 diz: então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, ele levantou os olhos e viu a multidão. Esse olhar de Jesus é um olhar missionário. Lembrem-se que ele estava sobre o monte. E Jesus, estando em um local alto, ficava melhor para ele perceber as coisas, para ele olhar a multidão de uma forma precisa. E Jesus, tendo essa visão panorâmica daquela multidão, ele conseguiu ver a exatidão do problema que estava se formando ali. E Jesus, movido de compaixão, começou a entender que aquela multidão estava necessitada de pão. Tudo o que está escrito nos evangelhos acerca de Cristo é porque tem um ensinamento para a igreja. Todo ato de Cristo é uma lição, todo ato de Cristo é uma parábola, todo ato de Cristo é um ato profético, e aquilo que Cristo fez, a igreja está fazendo. E assim como Jesus, naquele momento, subiu ao monte e conseguiu ter aquela visão panorâmica da multidão, nós que somos a igreja de Cristo também estamos em um campo missionário. E como missionários devemos ter uma boa visão, a visão de um missionário. Eu posso dizer, uma visão de águia, que consiga contemplar a necessidade da multidão, a necessidade das almas. Aquelas pessoas estavam precisando de pão, e Jesus conseguiu sentir a necessidade da multidão. Aquelas pessoas estavam necessitadas e Jesus se colocou no lugar delas.
E o papel da igreja é esse, é perceber a necessidade das almas. E certamente nós estamos vivendo em um campo missionário enquanto estamos aqui na terra. E nós estamos vendo pessoas que estão necessitadas do pão, desse pão que é a palavra de Deus. E nós temos que resolver esse problema. Que problema? Saciar essa multidão de famintos pela palavra com o evangelho de Cristo. E é por isso que nessa noite, na autoridade de Deus, em nome de Jesus Cristo e com a ajuda do Espírito Santo, dizer que Deus está levantando uma geração de missionários que consigam interpretar a necessidade das almas. Porque infelizmente nós estamos vivendo em um período em que as pessoas já não sentem amor umas pelas outras. As pessoas olham umas para as outras, aqueles que se dizem crentes olham para as almas e não conseguem sentir essa necessidade de pão que é a palavra de Deus. O homem, através do seu consumismo, ainda mais nessa sociedade capitalista que nós vivemos, está tentando a todo momento preencher esse vazio que está dentro dele de alguma forma, conseguindo mercadorias para satisfazer o seu prazer, o seu desejo. Mas eles nunca conseguem isso, eles sempre continuam com esse vazio. E é por isso que Deus está levantando essa geração de rapazes, essa geração que é nova, mas que tem visão de águia, essa geração que é nova, mas que tem visão missionária e consegue enxergar o problema como ele é. E se você ainda não tem essa visão, Jesus está te dando essa visão missionária essa noite. Receba nessa noite essa paixão por missões, essa paixão por almas, para que você olhe, adolescente, para o teu colega e não veja apenas um colega da sala de aula, mas chegue com ele e fale de Jesus. Você que tem colegas ateus, agnósticos, cheguem com eles e falem de Jesus. Aqueles que ainda não professam a fé cristã, fale de Jesus para eles, porque tudo depende de você. E Jesus estava naquele momento percebendo justamente essa necessidade da multidão. E Jesus se preocupou em como conseguir pão para satisfazer aquela multidão. E Jesus chegou com quem? Jesus chegou com Filipe. Jesus chegou com Filipe e perguntou: onde compraremos pão para estes comerem? E aqui eu começo a encontrar alguns tipos de missionários. Já que estamos tratando de um campo missionário. E o primeiro tipo de missionário que eu encontro aqui é o missionário Filipe, que ele é interrogado por Jesus. Jesus chega com ele e pergunta: onde compraremos pão para estes comerem? E em seguida o texto diz que Jesus bem sabia o que ele deveria fazer, mas estava experimentando a Filipe. No grego a palavra experimentar é pereizon. Ele estava realmente provando a Filipe, ele estava realmente testando a Filipe. Ei, missionário, entenda, você está sendo testado, e olhe lá que resposta você vai dar para esse teste, porque isso vai te avaliar como missionário. O que é ser missionário antes de tudo? Missionário não é só aquele que viaja para outros países. Realmente essa missão é apaixonante, mas você que tem um encargo na igreja, você é um missionário. Você que faz parte da igreja é um missionário. Não tem crente que não seja missionário. Nós somos todos missionários
missionários porque temos uma missão. Se você está à frente de um agrupamento, você é um missionário. Se você é responsável pelo teu colega, você é um missionário. Se Deus te deu um ministério, você é um missionário. E vai ter momentos que nessa missão Jesus vai te testar. E olhe lá para o que você vai responder para Jesus, missionário Filipe. O missionário Filipe é aquele que é interrogado por Jesus e dá aquela resposta irônica, dá aquela resposta dizendo: que é isso, Jesus? Por que está perguntando isso para mim? Por que está me testando? Ei, interprete quando Jesus estiver te testando. Vai ver que quando o teu pai está te chamando a atenção, não é Jesus que está te testando. Vai ver que quando o líder está te chamando, não é Jesus te testando. Vai ver que quando o pastor está falando algo um pouco mais ríspido com você, vai que Jesus não está te testando. Quando você está passando por essa prova, você diz: não aguento, que rumação é essa, vou desistir. Vai que Jesus não está lhe testando. Ei, missionário, cuidado com a resposta que você vai dar a esse teste. Agora, se eu fosse você, eu faria o seguinte: quando Jesus testa, quando Jesus me prova, embora eu esteja passando pelo teste, a Bíblia me diz que Ele bem sabe o que vai fazer. Então eu quero dizer uma palavra muito confortante para você que está passando por testes, para você que está passando por provações. Jesus está te testando, mas Ele bem sabe o que vai fazer. É Ele quem está no controle, não tem por que você se preocupar. Foi Ele quem te chamou e te colocou nessa obra. Foi Ele quem te colocou na terra e te deu essa chamada, te colocou aqui na terra com um propósito. Então, se essa luta está te testando, não tem por que você retruncar, não tem por que você murmurar. Saiba que Ele bem sabe o que vai fazer. Aleluia! Muitos testes nós passamos, mas nós devemos ter confiança que Jesus sabe o que vai fazer. E Jesus estando no controle é a melhor coisa que tem, porque sempre o final é bom, porque sempre o final é maravilhoso. Sabe por que essa festa está acontecendo? É porque Jesus está no controle. Embora vocês tenham passado por muitos testes, vocês confiaram que Jesus bem sabia o que havia de fazer. Missionária Nair, levante a sua mão, porque Jesus está dizendo para você que, embora a senhora esteja passando por testes, Jesus bem sabe o que vai fazer. Tu estás em um campo missionário e Jesus está no controle. Então por que temer? O pão será dado, o suprimento será dado, a necessidade será suprida, porque Jesus foi quem chamou, e se Ele chama, Ele honra e não deixa os seus missionários serem envergonhados. E os teus inimigos, tanto espirituais quanto humanos, vão perceber que é Jesus quem está no controle, porque quando Ele está no controle, a vitória é certa. Recebe a tua vitória. E Filipe foi interrogado por Jesus, sendo testado, e parece que ele não passou no teste, não. Veja o que ele respondeu. João capítulo 6, versículo de número 7. Filipe respondeu: 200 dinheiros, 200 denários de pão não lhes bastarão. O que Filipe está dizendo é: Jesus, olha o tamanho da multidão. Olha o tamanho da multidão. Se nós tivéssemos 200 dinheiros, 200 denários, ainda assim não daria. E você vê isso nos outros evangelhos, porque sempre os outros evangelhos dizem que eles não tinham nada, apenas o cesto com 5 pães e 2 peixinhos. Então o que o Filipe está dizendo é assim: olha, 200 denários, se tivéssemos 200 denários, não daria, porque 200 denários é muita coisa. Um diarista
naquela época ganhava 1 denário. Ou seja, se você trabalha por um dia, pelo trabalho de um dia, você ganha 1 denário. Cada dia é 1 denário. Então, faça aí uma regra de 3, rapidinho, você que é bom de matemática. Faça uma regra de 3 aí. Se 1 denário eu tenho um dia, em 200 denários eu tenho quantos dias? 200. Muito fácil. 200. Filipe está dizendo para Jesus: Jesus, ainda que alguém aqui trabalhasse 200 dias, para ter 200 denários, ainda assim não daria. Então, o slogan do missionário Filipe é assim: Jesus não tem e não dá. Repita comigo o slogan de Filipe: não tem e não dá. Não temos 200 denários, se tivéssemos não daria. Não tem e não dá. Filipe é um missionário pessimista. Filipe é o tipo de missionário que só consegue enxergar o problema. Filipe é o tipo de missionário que só consegue enxergar a dificuldade. Filipe é o tipo de missionário que só consegue enxergar a luta. Filipe é o tipo de missionário que só consegue enxergar a adversidade. Ele sempre diz: não tem e não dá. Ah, vamos evangelizar. Não tem como, não vai dar. Não tem, vamos fazer o congresso de adolescentes, segundo congresso de adolescentes da Assembleia de Deus, Imperatriz, Campo 4. Não tem e não dá. Ele sempre coloca dificuldade. Ele só consegue ver a diversidade. Ele tem pouca fé. Agora o missionário crente, ele tem muita fé. Ele olha para a multidão, vê que não tem pão e não tem dinheiro, mas ele sabe que o dono do ouro e da prata foi quem colocou ele no campo. Então a hora que ele pedir, Jesus manda. Qual é a dificuldade que você está passando? Eu não sei. Mas Jesus sempre vai ter uma solução para você, embora essa dificuldade pareça ser muito grande. Então não venha fazer como o missionário Filipe, não diga não tem e não dá, diga não tem, mas Jesus vai prover e o negócio vai dar certo. Eu quero profetizar que a promessa que Deus te fez no campo missionário, embora pareça ser utópica, não tem como alcançar, é um sonho mesmo, mas Jesus ainda realiza sonhos. Ainda que o Lázaro esteja morto há 4 dias, ele ressuscita, e Jesus não precisa de muita coisa para fazer milagre, e é por isso que nessa noite ele te trouxe aqui para realizar esse milagre na tua vida. E aquele negócio que estava travado, aquela bênção que estava travada, Jesus está destravando hoje, porque embora não tinha, até alguns minutos atrás não tinha, alguns segundos atrás não tinha, mas agora já tem, porque Jesus está providenciando, e quando você voltar para a sua casa, você vai encontrar essa bênção. Eu profetizo que na tua família, a tua família que não aceitou Jesus ainda e que parece que é muito difícil, eu estou profetizando que ainda esse ano a tua família vai ser salva em nome de Jesus. Eu estou dizendo a você que veio aqui com uma doença que é incurável, eu estou dizendo que em nome de Jesus você está sendo curado agora, porque missionário tem que ter saúde. Receba saúde agora em nome de Jesus. Você que está me assistindo aí, receba saúde agora em nome de Jesus. Receba o milagre. Eu ainda creio no Jeová Rafá, o Senhor que te sara, o Senhor que te sara. E Jesus disse antes de ser assumido nos céus, que nós pregaríamos o evangelho a toda criatura, e poríamos as mãos sobre os enfermos, e eles seriam curados. Então eu quero pedir para você agora colocar em ato profético a tua mão no ombro de quem está no teu lado, porque
Nessa imposição de mãos vai haver cura. Agora. Eu não sei como você chegou, mas como teu amigo, teu irmão está colocando a mão aí do teu lado, Jesus está tirando essa tristeza, essa doença que estava na tua alma, essa doença que estava no teu corpo físico, está saindo agora. Receba a saúde em nome de Jesus. Chorianda, lava, surianda, lava, xanda, rebracanda lá. Jesus é maravilhoso, Ele não deixa o missionário na mão. Onde compraremos pão, Filipe? Jesus, não tem e não dá. Deus está cansado de missionários Filipes. E Ele vai substituí-los por missionários que tenham visão de águia. Essa adolescência é uma adolescência que está cheia de missionários que não olharão apenas para a luta, mas verão além da luta, além da dificuldade, que já consegue prever a solução, porque crente olha para o problema, mas ele não foca no problema, ele vai logo olhando para a solução, porque quem anda com Jesus não anda com problemas. E se vier Jesus vai solucionar. Então, jamais seja um missionário Filipe. Não diga, não tem, não dá. Não seja um pessimista. E aí? Não tem, não dá. Essa foi a resposta de Filipe. Só que aí, André estava ouvindo a conversa. Foi bom até. André pulou e disse: Jesus, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Que maravilha. Até aí estava ótimo. A fala de André é muito bonita até aí. Só que aí vem uma vírgula. Mas o que é isso para tantos? Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tantos? André disse para Filipe: não é bem por aí. Olha, não é que não tem e não dá. Até tem. Repita comigo: até tem, mas não dá. E esse é o segundo tipo de missionário. O primeiro tipo de missionário é o missionário Filipe, pessimista. Não tem e não dá. E o segundo tipo de missionário é o missionário André. Ele é 50% melhor do que Filipe. Porque Filipe diz não tem e não dá. E André diz assim: não, olha só, até tem, mas não dá. Ou seja, ele está dizendo: não, tem, mas é bem pouquinho, então não vai dar não. Ei, missionário André, para com isso. Para de dizer que o que tu tem é pouco. Para de dizer que o que tu tem não é suficiente. Ah, pregador, mas eu sei cantar, mas eu não canto muito bem não. Só sei cantar um pouquinho. Eu só sei pregar um pouquinho. Só sei evangelizar um pouquinho. Eu não tenho um dom muito bonito, é bem pouquinho. Eu não sei fazer isso direito, só sei fazer um pouquinho. Então se entrega para a obra de Deus mesmo assim, porque com um pouquinho que tu tens, Jesus vai multiplicar e vai fazer um milagre muito grande. Aleluia! Ei, você que está dizendo que você só tem um pouquinho, que você não sabe de nada, que você não tem diploma, que você não tem curso, que você não tem dinheiro, que você não tem amigo, que você não tem ninguém para te dar um apoio. Para com isso, porque você mal sabe que é com pouquinho que Jesus gosta de trabalhar. Aleluia!
que maravilha, esse meu Jesus é muito maravilhoso. É com um pouquinho que ele gosta de trabalhar. Porque se Jesus, pense comigo, se Jesus trabalhasse com que fosse muito, as pessoas diriam, mas tá aí porque tem dinheiro. Tá aí porque foi indicado por alguém grande. Tá aí porque teve muito alimento. A multidão foi alimentada porque Jesus estava com a despensa farta lá. Não. Jesus gosta de milagre, irmão. Agora, se a despensa dos discípulos estivesse farta, não haveria milagre. E é por isso que Jesus não queria que a despensa dos discípulos fosse muito cheia. Não, tá bom. Não precisa ter nada. Jesus, Deus, o Pai é que providencia. E foi exatamente o que aconteceu. André estava dizendo, até tem, mas não dá. Ou seja, por eu ter pouquinho, eu não vou. Se eu sei cantar só um pouquinho, eu não vou. Eu só sei pregar um pouquinho, eu não vou. Para com esse negócio de pouquinho, porque é do pouquinho, é do pequenininho que Jesus transforma em grande. E eu quero profetizar que Jesus vai multiplicar as bênçãos sobre o teu ministério. O teu ministério, a tua chamada, que a princípio parece ser pequeno, Jesus vai colocar ele em lugares altos, vai colocar ele em destaque, ele vai ser grande, não para a tua glória, mas para a glória de Jesus, porque é isso que Jesus faz. Jesus pega alguém que ninguém dá valor, que ninguém dá nada, que não tem dinheiro, não tem formação, não tem palavra bonita, não tem uma boa oratória, não se veste bem, e Jesus transforma em um pregador da palavra, e aí o crente não sabe nem ler, ele abre a Bíblia de cabeça para baixo. Isso acontecia muito nos primórdios da Assembleia de Deus, abria a Bíblia de cabeça para baixo e lia o versículo que na verdade era decorado, mas quando ele fechava a boca, a igreja era tomada pelo poder do Espírito Santo, pessoas eram batizadas, pessoas eram curadas e o pecador se convertia, porque é assim que Jesus faz. Jesus quer provar que ele é quem faz o milagre, está no controle, porque se você é grande, você vai se gabar. Não, sabe por que isso? É porque eu tenho, é porque eu posso, é porque eu sou. Mas Jesus deixa tu ter bem pouquinho, para ele te usar de maneira extraordinária e mostrar para ti e para as pessoas que o homem não é nada sem ele. O homem não é nada sem Jesus. Você não é nada sem Jesus. Essa festa não é nada sem Jesus. Mas Jesus está aqui essa noite. Que maravilha! E se você está sentindo a presença dele, não perca tempo. Adore o seu nome. Não tem e não dá. Essa é a missão, ou melhor, esse é o lema do missionário André. Ele é 50% otimista e 50% pessimista, mas Deus não gosta de ninguém pela metade. Deus não gosta de crente de meia tigela. Deus quer você por inteiro. Deus não quer ninguém com pensamento dobre dentro da igreja. Jesus quer firmeza. E é na firmeza do teu coração que ele vai te usar. E o terceiro tipo de missionário. O primeiro é Filipe, o segundo André. O terceiro é, o rapaz. O rapaz. E aqui o rapaz é totalmente o inverso de André. Porque André diz assim, olha, tem, mas é pouquinho. E o rapaz é menor, é mais novo, tem menos conhecimento, mas foi corajoso. Ele pensou melhor. Ele pensou, olha, eu tenho um pouquinho, mas o pouquinho que eu tenho, eu vou dar para Jesus.
E é isso que você tem que dizer: eu tenho pouco mesmo, eu sei pouco mesmo, eu sou pequeno mesmo, mas é na minha pequenez, é na minha no meu pouco patrimônio que eu vou me dedicar a Jesus. E aquele rapaz se dedicou por inteiro, porque ele tinha pouco, mas o pouquinho que ele tinha, ele deu para Jesus. Ele não pegou uma parte, ele deu tudo. Ele tinha 5 pães e 2 peixinhos, e mesmo assim ele deu para Jesus, porque ele tinha fé que Jesus poderia multiplicar aqueles pães e peixes. Que bonita a atitude do rapaz. Agora é interessante que aqui tudo está no diminutivo. Quando fala do rapaz, tudo é mostrando a pequenez, a humildade, a simplicidade. Se não, vejamos João capítulo 6, versículo de número 9. Está aqui um rapaz, repita comigo: um rapaz. Ele era novo, ele era pequeno, talvez ele era um adolescente como eu e você, mas Jesus também usa o pequeno, Jesus também usa o rapaz. Anota aí: rapaz. Em seguida, que tem 5 pães de cevada. Repita comigo: 5. O número era reduzido, era apenas 5. Agora repita: Mateus. Deus abençoe por ter se dedicado o seu tempo para estar fazendo o trajeto que nós precisávamos fazer nessa cidade. Que Deus te abençoe. Tu és um missionário rapaz. Levanta a mão. Tu és um missionário rapaz, com a tua pequenez, com a tua simplicidade, com a tua humildade. Jesus vai te levantar para ganhar almas. Aquelas pessoas que Jesus tem colocado no teu coração para tu evangelizar, evangeliza. E Ele vai colocar no teu coração desejos assim, não rejeita. Porque grandes coisas o Senhor vai fazer por teu intermédio, na tua pequenez, porque tu és um rapaz que tem 5 pães. 5, um número reduzido. Eu pedi para que vocês dissessem pães de cevada. Por quê? Olha só, eu já tenho um rapaz que é novo, é pequeno em estatura, em conhecimento, em idade, em tudo. Ele tinha 5 pães, o número era pequeno. E a Bíblia faz questão de dizer pães de cevada. Porque pão de cevada era um pão que estava na mesa do pobre. Quem não tinha dinheiro suficiente para comprar pão feito de trigo, naquela época fazia pão de cevada para comer. Então a simplicidade do rapaz está estampada de forma extraordinária nas palavras do evangelista. Ei, o evangelista fez questão de dizer que era um rapaz que tinha 5 pães de cevada e 2, número reduzido. Tinha muita carne, não tinha muita coisa, era um peixe pequeno, e ele tinha isso. Agora eu pergunto, se fosse você teria coragem de ver 5 mil homens, quase 5 mil homens na sua frente, uma multidão muito grande? Você tinha coragem de ter 5 pães de cevada e 2 peixinhos e dar para Jesus? Jesus está levantando uma geração que vai ter essa coragem. Nós ouvimos aqui um hino muito bonito que falava sobre o rei Josias. O rei Josias, um rapaz de 8 anos, que restaurou a nação de Judá, que estava destruída espiritualmente.
com a pequena idade que ele tinha, com o pequeno conhecimento que ele tinha, Deus usou ele pelo Espírito. E é isso que Deus vai fazer nessa última geração, nesses últimos dias. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo um período em que está faltando pão e peixe. Está faltando pão para as almas comerem, e como Filipes e como Andrés não querem dar o pão para essa multidão, Deus escolhe um rapaz. Deus vai escolher rapazes, moças. Deus vai escolher meninos, meninas, adolescentes, jovens, para apontar o dedo na cara do pecado e falar a verdade, doa quem doer. O evangelho vai voltar a ser pregado, e é nessa tua pequenez que Deus vai te usar. Cadê os missionários rapazes que na simplicidade, que na pequenez querem que Jesus os use? O quarto tipo de missionário que eu encontro aqui, João capítulo 6, e versículo de número 11. E Jesus tomou os pães. O que é que Jesus fez? Jesus tomou os pães. Vem daqui, menino, esse cesto de pães e peixinhos. O quarto tipo de missionário é um missionário por excelência. O quarto tipo de missionário tem muito a nos ensinar. Então vamos aprender com ele. O que é que ele fez? Primeiro, ele tomou o cesto. Eu imagino que ali, ou os discípulos, alguém da multidão que estava vendo, começou a criticar: que menino doido, que menino louco, está aí oferecendo para Jesus 5 pães de cevada e 2 peixinhos para alimentar uma multidão. Só que aí Jesus pegou os pães e os peixinhos. E imagine, se estavam chamando aquele menino de louco por oferecer 5 pães de cevada, imagine o que chamaram para Jesus. Porque se o menino é louco por oferecer os pães e peixes, mais louco ainda quem aceita. E Jesus é maravilhoso por causa disso. Ele pega aquela oferta que você doa. Não estou falando apenas de doação monetária, não. Estou falando de oferta, de doação, de sacrifício. Ele pega a oferta que ninguém dá valor, o sacrifício que ninguém dá valor, e ele usa para que haja milagres e multiplicação. Você que nessa noite veio aqui na sua simplicidade, você que chegou aqui e está fazendo esse humilde sacrifício, Jesus vai te honrar e vai te dar vitória. Crê somente. Vamos aprender aqui com Jesus. João capítulo 6, versículo 11. E Jesus tomou os pães. E Jesus tomou os pães. E havendo dado graças. Obrigado, Pai, por esse alimento que o Senhor me tem providenciado para alimentar essa multidão. A primeira lição importante que aprendemos com o missionário Jesus, que tem muito a nos ensinar por ser um missionário por excelência, é que em tudo nós devemos dar graças, como disse Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses: em tudo dai graças. A coisa está pequena, parece que não vai dar certo, a luta é grande, mas mesmo assim ergue as tuas mãos aos céus e diz: obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem providenciado. É pouco, mas
mas foi o Senhor quem providenciou. Aleluia. E Deus vai te olhar do céu e vai ver: esse meu servo, esse meu missionário está me agradecendo no pouco, então eu vou multiplicar para ele. O tempo que você está murmurando, você deveria estar agradecendo. Agradeça pelo que Deus te deu, porque aquilo que Deus te deu muita gente queria e você está dizendo que é pouco. Como assim? Pegue isso que você tem, pode ser 5 pães de cevada e 2 peixinhos mesmo, erga para o céu e diga: Senhor, eu te dou graças. E é nessa tua gratidão que Jesus vai te abençoar. Jesus, tendo dado graças, repita comigo: repartiu-os. É o segundo mistério que eu aprendo com Jesus. Jesus aqui me mostra que existem 2 passos. Preste atenção aqui, eu já estou encerrando. Preste atenção que se você perder isso aqui, você vai perder toda a mensagem. Então não perca. Jesus aqui nos ensina que existem 2 passos para acontecer a multiplicação. Em primeiro lugar, Jesus deu graças. E em segundo, Jesus repartiu. O que fez com que houvesse a multiplicação, olhe para cá. O que fez com que houvesse a multiplicação eu vou esperar que encerre esse movimento e eu continuo a mensagem. Sim. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que assim como essas chuvas estão caindo, chuvas de bênçãos estejam caindo sobre nós aqui nessa noite. Aleluia. Jesus nos ensina que para que haja multiplicação, em primeiro lugar, nós devemos dar graças. Mas em seguida Jesus começa a repartir. E repartiu-os. Repita comigo bem alto: repartiu-os. Jesus vai repartindo. Ele vai repartindo. O que ele faz? Reparte. E à medida em que ele vai repartindo, os pães e peixes vão se multiplicando. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? É que na matemática de Deus as coisas acontecem de forma diferente. Quando você reparte o que você tem com o seu irmão, você vê multiplicação. Quando você reparte a bênção de Deus sobre você com o teu irmão, há multiplicação. E era por isso que a igreja primitiva sempre crescia, porque eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Olha só, ao partir do pão e as orações, eles repartiam o pão. Reparta o que você tem de bom com o teu irmão agora. Diga para ele: meu irmão, a unção que Deus me deu, eu quero que ele dê a você agora. A bênção que Deus me deu, eu quero que Deus te dê agora. Receba. Essa é a matemática de Deus. E quando eu falo de repartir para multiplicar, repita comigo: repartir para multiplicar. Isso é comunhão. É por isso que a igreja primitiva crescia, porque havia comunhão, havia repartição, havia compartilhamento de dons, de bênçãos, de posses. E a igreja precisa voltar a fazer isso. Eu lembro de 1 Reis 17, Elias é guiado por Deus a Sarepta. E na porta de Sarepta ele encontra uma viúva, que a Bíblia nos chama
e que nós também chamamos de viúva de Sarepta. E ela estava catando lenha, estava apanhando lenha para fazer fogo, para fazer um bolo. Lá vai ela catando lenha. E Elias chega e diz: Senhora, você pode me arranjar uma água para que eu beba? E ela diz: sim, Senhor, eu farei. E quando ela vai indo, Elias chama e diz: vem aqui, vem aqui. Você pode fazer um bolo para mim também? E a mulher respondeu, vive o Senhor teu Deus. Versículo 12 do capítulo 17 de 1 Reis. Que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. 13. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-mo para fora, depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Aquela mulher não estava entendendo que se ela fizesse o bolo somente para ela e o filho dela, eles iam morrer assim que acabasse a refeição. Mas se ela desse primeiramente para o profeta e consequentemente primeiro para Deus, haveria multiplicação. E toda vez a farinha e o azeite nunca acabava. Ei, você precisa compartilhar para que haja multiplicação. Agora tem muita gente que ainda está fazendo como a viúva disse na primeira vez. Ela disse: Senhor, não tenho nada a não ser um punhado de farinha. Você sabe como é um punhado de farinha? É assim, ó. Será que você pode reproduzir isso comigo? Elias, eu tenho um punhado de farinha. Ei, você que está dizendo assim: não posso dar para a obra, que eu só tenho um punhado. Punhado é mão fechada. E tem muita gente que está assim para a obra de Deus, está com a mão fechada, irmão humilde. Está com a mão fechada e não quer compartilhar a bênção de Deus com o irmão, com a obra de Deus, não quer se doar, não quer repartir. Mas Jesus está dizendo para você: ei, punhado de farinha, abre a mão essa noite e eu vou multiplicar as minhas bênçãos sobre a tua vida. Abra a mão agora para a obra de Deus, se doe. Nós ouvimos um hino aqui que dizia: a oferta, não, foi o irmão que disse, mas está valendo, a oferta sou eu. É isso que nós devemos fazer, a oferta deve ser nós. Abra a sua mão e deixe de prender aquilo que é de Deus. Buscai primeiramente o reino de Deus, e estas coisas vos serão acrescentadas. Quando se reparte a multiplicação, e Jesus ensinou isso tanto na multiplicação dos pães e peixes, como também na última ceia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Semelhantemente, o que eu recebi do Senhor foi também o que eu vos entreguei. Na noite em que foi traído, tomou o pão, em primeiro lugar, e tendo dado graças, o que ele fez? Eu quero ouvir isso, que nós conseguimos ter vida. É porque Jesus na cruz repartiu a sua vida conosco. Só tinha uma. A vida eterna só era uma. Só era de Jesus. Só que Jesus, Lucas, morreu na cruz. Ele disse: não só eu vou ter a vida eterna, os meus filhos também vão ter a vida eterna. João capítulo 10 e versículo 10. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. E eu vim para que tenhas vida. Mas não é só uma, porque
porque se reparte. Então é vida, e vida, e vida, e vida, e vida, e vida, e vida. Quem vai comigo aí? Será que você pode imitar a Jesus para comunhão? Para isso que nós somos chamados. Deus não te deu um ministério para que você tenha só para você. Não, a bênção só é minha. Chega com teu irmão e diga: meu irmão, eu quero te abençoar também. Porque a graça que Deus te deu, que Deus me deu, melhor, eu estou te dando em nome de Jesus também. Diga para ele, como Paulo disse à igreja de Corinto: o que eu recebi do Senhor foi também o que eu vos entreguei. O que eu recebi do Senhor foi o que eu vos entreguei. Eu tenho recebido do Senhor nessa noite a unção de Deus, a palavra que está sendo ministrada sobre a tua vida. E eu quero também compartilhar isso com você agora. Será que você pode sentir essa mesma graça que eu estou sentindo agora? Será que você consegue sentir a mesma doçura que é servir a Deus que eu estou sentindo agora? Será que você pode sentir a alegria do que é ser um cristão? Será que você pode a alegria de alguém que não está nem aí para o que acontece na terra? Porque o meu lugar não é aqui. Quem tem que se preocupar com o que acontece aqui na terra são os sociólogos. Porque quem tem uma visão só do que é daqui tenta ajeitar só o que é daqui. Mas eu não preciso ajeitar o que é daqui, porque a minha terra não é essa. Eu vou para o céu. Só quem vai comigo. Nossa esperança é a tua vinda, Senhor. A vida eterna tu me concedestes por repartir o teu corpo por nós. Vamos encerrar. Vamos encerrar. E quando estavam saciados, quem já está saciado aí, levante a mão. João capítulo 6, versículo 12. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Jesus é assim. Teve comida para todo mundo. E como eu disse no começo, quem gosta de repetir, podia repetir. Não tinha aquele negócio. Você vai na casa do teu amigo e quer comer à vontade. Ele diz: não pode repetir que a mamãe ainda tem que comer. Com Jesus é diferente. Não, podia comer o tanto que fosse. Só que no final todo mundo estava saciado. Não cabia uma sobremesa. Não cabia uma sobremesa. Só que aí, você sabe, quando você está saciado, você não está nem aí. Só que tinha sobrado, de forma que deu para encher 12 cestos. Tinha sobrado. E em Provérbios 27, versículo 7, a Bíblia diz que a alma farta, saciada, pisa o favo de mel. Quer nem saber. Estou nem aí, eu vou pisar no pão, eu já comi. Só que Jesus é diferente. Epa, vocês estão saciados, mas ainda tem gente que quer. Então, recolhei. E lá vão os discípulos recolher. Ei, sabe o que eu aprendo com Jesus? No começo da história, lembre que aquela multidão estava faminta. Aquela multidão estava necessitada. Eles queriam comer. Só que aí eles comeram tanto. Se saciaram. De forma que já estavam deixando até sobrar. Jesus disse: não pode ser assim não. Recolhei o que sobrou. E assim que é conosco. Sabe aquela bênção que tu tanto quer, porque quer? Meu Deus, me dá tal coisa. Me dá, Senhor, me dá. Você passou anos pedindo para Deus isso. Aí Deus te deu. Só que hoje, pode ser o teu ministério, pode ser uma bênção material, uma bênção espiritual. Só que aí se naturalizou. Você está saciado. E você não quer mais cuidar daquilo que Deus te deu.
Você acha que isso é certo? Não, não deixe sobejar, recolha. Não deixe se naturalizar para você aquilo que Deus te deu. Não deixe de atentar para aquilo que Deus te deu. Não é porque Deus te abençoou que você não vai mais cuidar do teu ministério, que tu não vai mais zelar pelo que Deus te deu. Ainda tem muita gente que precisa comer, e só porque tu tá de barriga cheia tu não vai ligar para eles. Não, não pode ser assim. Tu está cheio, mas não deixa estragar o que Deus te deu. Porque se o pão continuasse lá, ele ia criar mofo, ia criar fungos. Jesus não queria que acontecesse isso. Tem gente que está deixando o seu ministério estragar. Tem gente que está deixando a chamada de Deus na sua vida estragar. Não deixe estragar aquilo que Deus te deu. Pegue isso que está sobrando e comece a dar a mim, ao teu irmão, ao teu colega. Lembra da sociedade de redes de ontem? Lembra da comunhão? Começa a doar para ele. E no final todo mundo vai ficar com a barriga cheia. Assim como nós estamos cheios nessa noite da graça de Deus. Eu tenho aqui a certeza que Jesus nos colocou nesse lugar essa noite. Porque Ele queria que nós ouvíssemos que primeiro nós necessitamos. Depois Jesus nos dá. E em terceiro, nós não podemos deixar estragar. Você precisou, Jesus te deu. Agora não deixe estragar. Não deixe de lado aquilo que Deus te deu. Porque Deus ainda vai fazer grandes coisas pelo teu ministério. Guarde esses 12 cestos cheios. Porque Jesus vai fazer novas multiplicações. Milagres, bênçãos. O teu ministério não pode parar. A tua chamada não pode parar. Foi Jesus que chamou, então cuida. Fique de pé nesse momento. Eu gostaria de saber quais são os adolescentes que estão ansiosos para fazer como aquele rapaz fez. Não ter vergonha de nada agora e chegar aqui conosco, próximo desse altar, e dizer: Senhor, eu quero entregar o pouco que eu tenho para que sou use. Eu quero te convidar aqui, a igreja também pode vir. Você que nessa noite ouviu essa palavra e está dizendo: Senhor, eu quero te entregar aquilo que o Senhor me tem dado. É pouquinho, mas eu sei que o Senhor vai multiplicar. Jesus não precisa de muita coisa para fazer milagre. Talvez Ele só precise de uma queixada de jumento. Talvez Ele só precise de uma pedrinha. Talvez Ele só precise de uma agulha de Dorcas para que haja boas ações. Eu não sei o que você tem para oferecer a Deus, mas Deus sabe o que você tem para oferecer a Ele. E se eu fosse você, não perdia tempo, fechava os seus olhos agora juntamente comigo e começava a elevar o seu pensamento a Deus e dizer assim: Senhor, eu quero te entregar aquilo que o Senhor me tem dado, porque é com esse pouquinho que o Senhor me deu que o Senhor vai me usar. É com esses 5 pães de cevada e 2 peixinhos que vai haver multiplicação. Aleluia! São com esses 5 pães de cevada e 2 peixinhos que o Senhor vai fazer milagre. São com esses alimentos, que de certa forma são pequenos e poucos, que o Senhor vai multiplicar e fazer milagre. Faça a sua oração ao teu jeito. Deixe o Espírito Santo te conduzir agora. Já tem gente que está ligado aqui com o Pai. Se liga com o céu. Depois você conversa com o teu colega. Se liga agora com Deus. Comece a